Fala galera, começando o nosso pós-jogo aqui, o Cruzeiro voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro depois de 6 partidas, venceu o Fluminense por 2-1 neste sábado, né, no Mineirão. O Cruzeiro que abriu o placar com o Raniel aos 14 minutos, bem cedo, né, parecia que ia ser um jogo tranquilo, mas aí o Fluminense começou a querer dificultar um pouco mais esse jogo e aos 27 minutos o Henrique teve a infelicidade de tentar cortar um cruzamento do Ayrton Lucas e jogou para o próprio gol, marcou um gol contra aí o Henrique, né, o nosso capitão. E no segundo tempo a gente teve uma curiosidade que o Egídio cruzou a bola e o Ayrton Lucas, que havia cruzado a bola que o Henrique marcou o gol contra, ele jogou contra o próprio gol e marcou o gol da vitória do Cruzeiro. Antes desse gol do Ayrton Lucas contra, uma cera danada, o goleiro do Fluminense atrasando muito o Júlio César nos tiros de meta. Então o Cruzeiro sofrendo aí porque o Fluminense parecia querer segurar o resultado. Então esse gol do Cruzeiro saiu no momento certo, aos 27 minutos do segundo tempo. E depois o Fluminense foi para cima, foi um jogo bastante disputado, né? O Fluminense não vendeu barato a vitória para o Cruzeiro. Então foi bem complicado conseguir vencer do Fluminense, mesmo jogando em casa. Os jogadores do Cruzeiro pareciam em certos momentos alguns bastante desligados, errando bastante passes. E eu queria destacar aqui o Marcelo Hermes, que pelo amor de Deus, o cara foi horrível na partida de hoje. Recebeu um cartão amarelo com 2 minutos de jogo em um lance que ele tentou uma jogada individual, perdeu a bola, deixou o pé pro gol, sofreu o cartão amarelo e logo depois ele tentou mais uma, fez mais uma falta, correndo o risco de ser expulso. E fora essas jogadas individuais dele que não davam em nada, ele ainda defensivamente horrível. Então o Marcelo Hermes, na minha opinião, hoje foi a pior partida dele com a camisa do Cruzeiro. Ele que vem fazendo partidas ruins sempre, né, que entra jogando pelo Cruzeiro. Mas hoje acho que foi o cúmulo, tanto é que o Mano Menezes sacou ele logo no intervalo, colocou o Egídio. E aí sim ali o setor esquerdo ficou um pouco mais tranquilo, só que no segundo tempo o jogo foi um pouco mais movimentado, né? O Fluminense também atacou bastante o Cruzeiro depois que sofreu o gol, e o Cruzeiro teve menos posse de bola do que o Fluminense. O Fluminense teve 53% e o Cruzeiro 47%, né? Então assim, mais uma vez a gente teve jogadores fazendo belíssimas partidas individuais, como foi o caso do Dedé, do Lucas Romero. O Lucas Romero até vacilou no lance do gol, onde o Ayrton Lucas ganhou dele ali, né, na velocidade. Ele então pecou nesse lance, mas na partida em geral ele fez uma boa partida, atuando novamente na lateral direita. E a gente teve jogadores apagados aí, né, como o Robinho apareceu pouco no jogo. E no final do jogo a gente teve um gol que o Thiago Neves perdeu aí, né, chutou por cima do gol, seria o terceiro gol do Cruzeiro. Seria para sacramentar a vitória do Cruzeiro, né, mas o Thiago Neves não teve a felicidade de fazer o gol e perdeu o gol cara a cara com o goleiro chutando por cima, mas não era um lance muito fácil também. Eu falei do Marcelo Hermes que recebeu o cartão amarelo, foi o terceiro cartão dele no Brasileirão, então ele está suspenso da próxima partida, mas a gente não quer saber muito sobre a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, porque já na quarta-feira a gente tem confronto contra o Flamengo, valendo vaga para as quartas de final da Copa Libertadores. Então o foco total é quarta-feira, depois a gente volta a pensar no Brasileiro. E o Cruzeiro foi bem, né? O Mano Menezes optou por escalar um time, digamos aí, quase titular. Teve o Léo que não jogou e o Egídio. E a substituição no ataque, o Raniel entrou jogando, depois o Barcos entrou no segundo tempo, mas foi o Raniel que pediu para sair, porque ele estava bastante cansado, ele vem voltando dessa fadiga muscular, que ele ficou alguns jogos fora. E o Cruzeiro venceu, chegou aos 30 pontos, continua na 7ª colocação. Havia, antes do jogo começar, perdido a posição para o Corinthians, que também venceu, mas com a vitória sobre o Fluminense recuperou a 7ª colocação. Fica então a 12 pontos do líder, mas o líder não jogou, que joga amanhã, que é o São Paulo, né? Então a vitória deixou o Cruzeiro aí na 7ª colocação, uma colocação segura por enquanto, né? O Cruzeiro que pelo jeito vai focar mesmo nas competições de mata-mata. E então foi uma vitória importantíssima pra gente seguir tranquilo aí. Então sempre tem que procurar vencer aí também pra se afastar da galera de baixo lá, que eles estavam começando a querer se aproximar. E a gente tem aí então um confronto no meio de semana diante do Flamengo. E a nossa próxima rodada no Brasileirão também é contra o Internacional no outro final de semana, no domingo. Então o Cruzeiro tem aí a semana livre de Brasileiro, mas tem uma grande decisão na quarta-feira. Então a gente teve os palpiteiros, que é a galera que comenta lá no pré-jogo o palpite para esse jogo de hoje, né? Então a gente sempre tem esses palpiteiros que são a galera que acerta o palpite e aparece aqui no pós-jogo. Nesta rodada a gente teve o Vitor Rocha, mais uma vez ele aparecendo aqui. Se eu não estou enganado, é a segunda ou terceira vez que ele aparece. Pelo menos 2 vezes eu já tenho certeza que ele apareceu. E também tem a Alcione Gomes, que também acertou o palpite, colocou 2-1.
e tem o Jorge Antônio Coelho, que também palpitou 2-1. Então esses três aí acertaram o palpite, apareceram aqui no pós-jogo, e você fica ligado que sempre que tiver partida do Cruzeiro a gente tem o pré e pós-jogo. Você pode participar no pré-jogo dando seu palpite, se acertar você aparece no pós-jogo. Então se inscreva aí, deixa o gostei, comenta também o que achou dessa vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense, nesse horário um pouco diferente no sábado, né? A partir das 9 horas, a galera não está muito acostumada, mas foi uma noite boa, uma noite de vitória, e o Cruzeiro seguiu aí entre o meio da tabela do Campeonato Brasileiro, já que o foco total é na Libertadores e Copa do Brasil. E Libertadores quarta-feira, já a partir de amanhã, no domingo, a gente começa a trazer as informações para vocês aqui no nosso canal. Então se inscreva aí, deixa o gostei e até a próxima.